Atenção, coleguinha, você vai começar aqui, tio Igor. Tio Igor junto do seu amigo Bobson. Agora com o Bob. Bob hoje no violão. Vamos tocar mais uma musiquinha pra vocês hoje. Dá pra começar algo belíssimo hoje. Vamos lá? 1, 2. A capivara calma, peraí. Calma. Vamos lá. A capivara é o bicho mais legal. A capivara é o bicho mais legal. Ela beija o cachorro, ela abraça o gato, se diverte com a galinha, zoa com o macaco, deita com a tartaruga, nada com o rato, cheira a águia, toma sol com o pato, o coelho ela é frente, é o coleiro da garça, conhece mais os macacos, o garé ela é parça. A capivara é o bicho mais legal. É assim que a gente começa a nossa aula! Atenção, galera, olha aí, depois de uma música dessa belíssima, cantada por tio Igor e seu colega Bob, eu venho aqui para a nossa revisão. Revisão 1, a missão. Gente, mas antes eu queria falar de um assunto bem delicado, certo? Primeiro, tio Igor está bem, depois da arrancar o dente, certo? É algo que vai acontecer com todo mundo, então é inevitável. Depois, gente, eu acho que eu já tive essa conversa com vocês quando vocês estavam no sexto. Mas tipo, eu acho que cabe melhor agora do que antes até. As provas serão feitas em casa, né? Mas nem por isso as provas podem ser, podem não, né? Não devem ser feita uma pesca. Por quê? Prova é prova, né? A não ser que só é precisada quando o professor falar, certo? Quando a gente fala de ética, corrupção, geralmente a gente está falando de quê? Corrupção a gente associa a político. Mas a corrupção ela começa do pequeno. Cada ato da gente pode ser considerado uma corrupção, um ato errado. A partir do momento que você fura uma fila para passar à frente de alguém, você está sendo corrupto. Neste mesmo caso, é a nossa avaliação, certo? A avaliação, ela não serve para que eu possa te julgar. Ela serve para você também botar à prova seu conhecimento. Então, a partir do momento que você passa por cima desse teste, né, você se testar com a prova, eu vou aí e olho as respostas e pronto. Gente, esse 10 que tu vai tirar vai adiantar hoje. Mas lá na frente, quando tu precisar do conteúdo, tu não vai saber. Tu vai fazer uma prova para um concurso, uma prova para um colégio, e tu não vai saber o que é aquele conteúdo, certo? Então é muito importante que vocês tentem fazer a prova por vocês mesmos, certo? Sem cola, sem pesca, sem nada. Tentem vocês mesmos. Eu acho que isso é um fator muito importante e não é para mim, repito, é para vocês. Saberem como é que tá o nível de vocês, o que tem que melhorar e o que tá bom. Mas sempre a gente pode melhorar alguma coisa, né? Enfim, tirando isso, gente, Vozão ganhou. Vamos lá. Vamos começar explicando como é que vai ser a prova. A prova vai ser bem tranquila, certo? Se você assistiu às aulas, massa. Se você não assistiu às aulas, boa sorte. Mas eu aconselho dar uma estudada. A revisão aqui, como vocês sempre sabem, minhas revisões são feitas baseadas na prova. Então você pode estudar só por esse vídeo aqui, que você já vai conseguir pelo menos um 6, talvez. Tá bom?
Talvez. Então vamos lá, gente. A revisão, temos 3 assuntos para essa prova de agora, certo? Eu fechei 2 assuntos hoje. Sexta-feira a gente vai ver o último, porque ele é um pouquinho mais extenso, então eu preciso de uma aulinha um pouquinho dedicada para ele. Tá certo? Hoje é besteira tranquilo. Só alegria, felicidade e samba. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, a gente vai ver aí o acento diferencial, que foi um assunto visto nas últimas semanas, certo? O acento diferencial é a coisa mais tranquila do mundo, certo? É quando... Primeiro vamos ver o que é. Em detalhe, se atentem a isso. Eu acho que vai ter uma questão dessas. Eu acho. O acento diferencial é o nome da marca gráfica usado na diferenciação das palavras. Então, o acento diferencial é uma marca, é um acento, certo? Que a gente usa para... A gente tem palavras iguais, a gente usa o acento para diferenciar elas. Ponto. É isso. Isso é o acento diferencial. Vamos embora, tchau, tchau. Mentira, tem outro assunto ali. Mas o acento diferencial é basicamente isso, certo? É você saber que aquele acento vai estar modificando as palavras, certo? Então, uma palavra sem o acento é uma coisa, uma palavra com acento é outra coisa, certo? Besta? Besta. Vamos lá, passando regras básicas. Emprega-se o acento circunflexo na forma verbal pode, certo? Para distingui-la do pode. Então, quando eu tiver o circunflexo, na palavra pode, vai virar pode. A mesma piada, não pode de podre, né? Ou caba pode. Não, a gente está falando do verbo, certo? Do verbo poder. Então, ele pôde, a gente vai estar o quê? No passado. Sei lá, Rian pôde tirar uma nota boa. Hoje ele também pode. Então, esse pode inicial está no passado, ele tem acento, e o pode é presente. Então, essa é muito importante, gente. Essa aqui eu acho que vão ter 2 questões relacionadas ao verbo poder. Então, não esqueçam. Se eu tiver acento circunflexo, vai ser pode. Se eu tiver acento, se eu não tiver acento, é presente pode. Tá bom? Emprega-se o acento circunflexo na forma verbal por para diferenciá-la da preposição por. Então, quando eu tiver o acento circunflexo na forma por, eu vou estar falando de verbo. Vi a galinha pôr um ovo. O que foi que ela fez? Ela praticou a ação de pôr, de colocar um ovo. Tá certo? Então, aí é verbo. Se eu tiver o acento circunflexo, é verbo. Já sem o verbo, sem o circunflexo, esse por vai o quê? Vai ser preposição. Tipo, vou por ali. Você pode, se eu botar um acento circunflexo, vou por ali, eu vou pegar uma coisa e colocar em determinado canto. Se eu não usar o acento circunflexo, vou por ali, significa que eu pegarei tal caminho. Certo? Besta, né? Pegarei tal caminho tranquilo, vou por ali, colocarei uma determinada coisa em determinado canto. E o verbo pôde, ele pôde passado, ele pode presente. É facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras forma e forma. Então, é facultativo, mas é bom você utilizar, entendeu? Porque para diferenciar, deixar aquele negócio bonito, né? Vou pôr na forma em forma de, sei lá, biscoito. Então, quando eu tiver, é facultativo, mas é bom você colocar. Quando eu tiver o acento circunflexo, eu vou falar de forma. Forma de bolo. Forma é o formato. Tranquilo? Com o acento circunflexo, diferencia-se a terceira pessoa do plural da terceira pessoa do singular dos verbos ter e vir, certo? Seus derivados manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advir, etc., recebem igualmente acento circunflexo na terceira pessoa do plural
mais o acento agudo na terceira pessoa do singular. Então, toda vida que eu tiver acento, né, nestas palavras, ter, vi, os derivados dela, manter, deter, reter, convide, tudo isso aí, eu vou estar o quê? Na terceira pessoa do plural. Tranquilo? Tranquilo? Besteira. Olha aí. Suave. Qualquer dúvida a mais, você pode ou me perguntar agora no grupo, ou você pode ir na aula de acento diferencial. Tranquilo? Vamos lá, vamos passando. Próximo assunto que a gente vai ver é coesão. Certo? Coesão é bem tranquilo também. Vamos lá. Coesão textual são os mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógico-semântica entre as partes do texto. A ligação e a harmonia que possibilitam a amarração de ideias dentro de um texto é feita com o uso de conjunções, preposições, advérbios ou locuções. Então a coesão, gente, é o uso correto das classes gramaticais para montar a ideia de um texto. Certo? É bem tranquilo. Então, o que é coesão? Gente, é saber usar as palavras, certo? Usar os conectores e tudo mais. Sabendo usar eles, sabendo usá-los, né? Você vai conseguir ter uma boa coesão e tendo esta boa coesão, você automaticamente vai ter uma coerência, certo? Você vai, aliás, automaticamente não, né? Porque você pode ter uma ideia muito doideira, mas você vai estar um passo da sua coerência. Ó, a coesão textual. Lembrando quais são as classes gramaticais, certo? Conjunções, preposições, advérbios ou locuções adverbiais. Conjunções ligam orações, preposições ligam palavras, termos, advérbios, né, modificam o verbo e locuções adverbiais. Enfim, você já sabe, né? Ó, a coesão textual assegura a ligação entre palavras e frases, interligando as diferentes partes de um texto. Que eu falei? Ela pode ser percebida ao se verificar que as frases e parágrafos estão entrelaçados em um texto, de modo que um elemento dá sequência a outro, determinando a transição de ideias presentes no texto. Tudo isso para apenas afirmar que a coesão é a utilização desses termos, certo? Destas classes gramaticais para uma boa fluidez do seu texto. Não utilizar corretamente implica no quê? Uma falta de coesão do seu texto, tá bom? Isso é importante. Isso aí, eu acho que vai ter uma questão, ou são duas disso na prova. Ó, os conectores. O que são os conectores? São os elementos coesivos que fazem a coesão entre as frases. Elas instituem as relações de dependência e conexão entre os termos. Esses elementos são formados por conjunções, preposições e advérbios conectivos. Então, os conectores, eles vão fazer essa ligação entre as frases, tá bom? Então, eles vão ser, como falou, conjunções, preposições e advérbios conectivos, certo? Toda vida que a gente tiver isso, a gente vai chamar eles de conectores. É bom você saber o que são os conectores, certo? Lá no livrinho a gente também tem, certo? Os conectores. A correlação dos verbos trata... Olha, gente, é o gato selvagem da madrugada. A correlação dos verbos trata da correta utilização dos verbos, dos tempos verbais, a fim de garantir a coesão temporal, ordenando os acontecimentos de maneira lógica e linear, que possibilitam a compreensão de sequência dos fatos. Então, essa correlação verbal, gente, nada mais é do que determinado tempo verbal vai pedir outro determinado tempo, certo? Pode ser o presente. Quando eu falo no pretérito, além do pretérito, eu vou utilizar um verbo no presente. Então, quando eu digo está chegando, eu tenho dois tempos verbais, na verdade, está chegando. Então, meu Deus do céu, o que é isso? Tá endoidando aqui, pronto. Esse momento, né? Sai daqui, pronto. Meu Deus, saiu. Então, essa correlação verbal é isso. Ela é uma correta utilização dos verbos, tá certo? Nada mais é do que isso. Passa. Vamos lá. Deixa vocês viram aí o nosso gato, hein? A gente tem dois tipos de coesão principal que a gente vai utilizar para essa prova, que é a coesão referencial,
que é o vínculo que existe entre palavras, orações e diferentes partículas do texto por meio de um referente. Então a gente vai ter um termo e esse termo vai, né, ser referenciado, ou seja, eu vou ter uma referência a ele em outra determinada parte do texto. A gente usa a coisa referencial para o texto não ficar o menino comeu chocolate, o menino saiu de casa, o menino não sei o que. A gente vai utilizar o que? A gente vai substituir o termo principal por outros termos, certo? Então, Abraão sentiu dor nas costas, ele sempre reclama disso. Então, esse Abraão é o nosso termo principal, certo? Para não repetir Abraão, eu vou substituir o quê? Ele. Esse pronome está fazendo referência a quem? A Abraão. Isso é coesão texto, ou coesão referencial. E a coesão sequencial, gente, é tipo de coesão textual, faz uso das conjunções conectivas e expressões que dão sequências a assuntos, estabelecendo uma continuidade em relação ao que já foi dito. Lá no seu livro vai ter uma tabelinha muito bonitinha, né, sobre coesão sequencial e todos os conectivos. Então, Gosto e Vanielli, embora seja uma palhaça, esse embora é o nosso conectivo, tá bom? Então, ele dá sequência à oração, tá bom? E é isso, gente. Vamos ficando por aqui com a gata que comeu demais e está assim tristonha, pensativa, depressão pós-prato, né? Não pós-parto, pós-prato. E é isso, gente. Sexta-feira venho com outro assunto da nossa revisão. E é isso. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.